Vamos falar sobre Bee Movie, um filme de uma relação super estranha entre um humano e uma abelha e principalmente o julgamento que tem nele. Oi, gente, além de mais antes de falar sobre essa obra que parece um surto coletivo, se inscreva aqui no canal e já deixa o seu like, pois tem vários vídeos desse estilo. Esse vídeo foi uma recomendação do Elmo e do Purple, por isso eu estou colocando aqui no especial de 3 anos do canal. Pois é, né? Quem diria que chegou a minha vez de falar sobre Bee Movie. E eu irei contar pra vocês o resumo e também a parte do direito. Começa com o personagem principal, que é uma abelha, ele está ali, acabou de se formar, e ele descobre que ele tem que escolher um trabalho pra vida inteira. Ele não tem como trocar, não tem como talvez ir visitar a cidade. Só trabalho na vida? Ele acha isso algo de escravidão, sem liberdade, e por isso ele meio que, sabe, procrastina pra decidir isso. Bem na hora ele vê as abelhas que vão lá pegar o pólen, o mel, e fica muito assim, admirado, quer ir. Ele resolve no outro dia mesmo ir ali com eles, um desafio, assim, todo mundo ali bem malhadão, e ele na primeira vez, perdido, ninguém fala nada, só pede 1, 2, 3 e ele sai ali da colmeia. Tem uma regra de que você não pode falar com seres humanos, então ele tenta seguir isso, vai nas flores com eles, observa bem, porém, no momento que eles estão perto ali de um lugar de tênis, que alguém tá jogando e que eles acham que é alguma coisa de flor, sei lá, que eles pensaram, o mocinho, por incrível que pareça, acabou ficando ali na bola e ele fica bem assustado ainda mais quando é arremessado aí pra muito longe daquele lugar. Então, bem possível, ele se perdeu, entra dentro de um carro, todo mundo aí vendo uma abelha, mas, né, pensar que pode ser picado por um ferrão, olha. Tudo muda quando ele chega numa casa e iam sim acertar ele, talvez ia falecer ali mesmo. Uma mulher pega e o salva. Não mata! Apaixonadíssimo, gente, totalmente feliz por realmente a mulher estar fazendo isso por ele, que ainda pegou e levou pra flor de volta e tudo mais. Então essa relação vai ficar bem assim, furry, né, como eles falam. E ele não tem vergonha nenhuma de falar, porque quando chega na colmeia, conta pro seu amigo. Seus pais não sabem muito disso. Não tá arrastando asas pra uma humana? E ela é tão joinha. Mal sabia eles onde ele se meteu, porque ainda chegou ali pra falar com a humana, agradecer. Apesar, assim, do começo ter ficado bem espantado por conta de uma abelha falar, né? Já pensar que era alucinação, pensou que era um sonho. Oi! Desculpa. Mas depois ficou ali conversando como se fosse nada. Como se eles fossem amigos de muitos anos. Uma conexão realmente muito esquisita. Pensativo porque não quer chipar uma humana com uma abelha, pelo amor de Deus. Só que ele já tá, né? Totalmente aí alucinado por ela, mesmo que ela tivesse aí praticamente casada, vai atrás mesmo, praticamente todo dia conversa. E o engraçado é que o namorado dela sabe sobre essa situação que a abelha fala, só que fica como se fosse ciumado, não gosta disso. Esse aí é o meu lugar. Ela sim ouve ele e um dia eles estão indo no mercado, vê alguns potes de um líquido meio... é mel. Pergunta, como assim vocês estão produzindo isso? É apenas mel. Apenas o quê? Fica muito revoltado porque ele sabe que todo mundo trabalha a vida inteira, não sei quantos 1000 anos sem folga, para os humanos pegarem depois. E o engraçado é que ele pega e intimida um cara pra falar da onde que saiu tudo isso e vai atrás de um caminhão dessa empresa, tirando o mel da abelha, e ele percebe que não é de uma maneira boa, porque eles colocam uma... como é que deixa todas as abelhas onças para poderem pegar um mel e saírem dali. Isso foi suficiente para ele querer montar um processo. Agora pensando bem, se fosse na vida real, uma abelha não tem consciência, como a gente sabe, poderia entrar, ia ter alguém junto. Nesse caso, a humana... Quando eu ganhar dos humanos, não vão nem poder ir pra lua de mel. E eles aceitam de cara, e foi justamente contra essa empresa do mel, como eu falei pra vocês, que ele seguiu e tudo mais. Porém, muitos outros também
também. E inclusive contra uma banda. Mas Sting é ferrão em inglês e o senhor não tem ferrão. Dizendo que isso é muito desrespeitoso. Então agora que eu comentei dos trâmites, eu vou dizer que começou sim o julgamento. E ele é no Código de Processo Penal. E apesar de considerar como insetos, invertebrados, são sim seres vivos. E ele quer que isso pare, principalmente a venda. E assim, é nessa seara do Código Penal, tá? Mas não é o tribunal do júri, eu vou avisar pra vocês. Quando se refere a animais domésticos selvagens, não é considerado como um homicídio, tá? É a lei ambiental, então é outra coisa. Uma coisa que me chamou a atenção nessa audiência é que parece que não tem advogado para ele. É preciso alguém para fazer isso, seja o Ministério Público, seja um advogado. Então, no caso, eles necessitam sim. Nos Estados Unidos isso é garantido, você pode fazer sua defesa sozinho, mas no Brasil, por enquanto, não. E assim, a própria abelha que acaba falando com todo mundo, ele pega entrevista primeiro, aí o dono da loja pega e fala que é desrespeitoso, que não é legal. Fala isso também pro cantor, que é o próximo, né, que é o próximo a dar seu depoimento. Ele faz perguntas para uma outra empresa, dizendo que é muito caro de pau ele colocar o próprio rosto nos produtos, e se ele não acha muito ruim de pegar várias abelhas para fazer isso. Olha, ó, tá explorando abelhas indefesas. Todos os três praticamente negam, não querem nem saber sobre isso. Na verdade, ninguém tava levando a sério, tá? Era um negócio midiático, mas por conta de descobrirem que abelhas falam. É brincadeira. E dizendo que essa ordem não é certa, porque tem que primeiro aí ouvir o ofendido, que no caso é a abelha, depois as testemunhas de cada lado. Porém, primeiro eles pegaram, né, todos os vilões aí, fizeram eles falarem alguma coisa, que era a vez do réu aí fazer a parte dele. E ele resolveu jogar muito baixo, muito, porque ele começa a comentar sobre a relação dele com a humana, dizendo que é muito esquisito. Que relação você tem com aquela mulher? E comentando da colmeia, da relação que todo primo fica com primo. Ele sabe disso, como ele entende, porque ninguém fala ali na hora. Isso era pra fazer com que o protagonista ficasse muito irritado ao ponto de picar ele. Mas no caso irritou o amigo dele. E aí ele sim que taca o ferrão nesse cara. Quase que ele foi de arrasta pra cima, porque a gente sabe quando a abelha perde ferrão. Tudo isso, eles acharam que iam perder, que tava tudo acabado. Vocês lembram quando ele foi lá ver os apicultores e tudo? Foi bem na hora que eles usaram aquela ferramenta que solta fumaça. E ele pegou e levou pra audiência. O próprio dono da empresa, que é o réu, ele acaba sem querer festando ali todas as abelhas que estavam assistindo. E elas ficaram bem tontas. O pessoal viu que o quão errado era o que eles estavam fazendo, que isso não poderia continuar. E de processo penal, você não pode na hora ali trazer coisas para provas e tudo, até para outra parte rebater, se ele levasse, falar sobre isso. A juíza simplesmente olha tudo isso, ela aceita. A corte decide em favor das abelhas. Sim, as abelhas venceram, vamos tirar todos os produtos, tudo bem. É engraçado que levaram até o cantor aí preso por ele estar usando o nome. E acharam que ia ficar tudo bem, mas com a volta dos mels pra colmeia, ninguém mais precisou trabalhar. Não iam mais pegar o néctar e não iam polinizar as outras flores e plantas e tudo mais, murchando, e por isso não vai ter frutas, alimento e tudo. Então a gente sabe ali nesse filme o quão importante as abelhas são. E tudo isso chegou nos ouvidos do protagonista pela humana, e eles decidem que vão aí fazer um mutirão para pegar as últimas flores, mas só de pegar o pólen e levar lá pelas plantas, para tudo mais, já reviveram, ficaram novinhas em folha. Mas então é isso, gente. E no final ainda, né, ficou meio ele com a humana ali conversando e tudo mais. Namorado dela, ela terminou. Ah! Essa abelha tá vivendo a minha vida! Fica aqui o questionamento. E é isso. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijos.